Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, o nosso convidado é o deputado federal Tiago Mitrô, do Partido Novo. Olá, deputado, muito bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Adriana. Prazer estar aqui novamente com vocês e com os ouvintes da Rádio Super. Bom dia, deputado. Bom, deputado, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 130 de 2015, que é de autoria do ex-deputado João Derli, para aumentar em 1 ponto percentual do imposto de renda aquele limite de deduções que é permitido pelo incentivo a projetos desportivos. Essa proposta, que ainda será avaliada pelo Senado, faz com que o limite de deduções aumente-se de 6% para 7% para as pessoas físicas. E durante as discussões, o senhor foi um daqueles parlamentares que, de certa maneira, colocou algumas avaliações a serem feitas por esse valor. Deveríamos, de fato, fazer essa mudança nesse momento? Qual é a avaliação do senhor a respeito dessa decisão e dessa proposta que vai caminhar para o Senado, deputado? Guilherme, a crítica que eu fiz na tramitação desse projeto não é só a esse projeto específico da dedução tributária para finalidades ali de financiar projetos esportivos, mas ao instrumento da dedução tributária como um todo. O que o projeto prevê? A pessoa física e pessoa jurídica que paga imposto de renda, ao fazer ali uma doação para entidades esportivas atendidas pelo projeto, podem deduzir o valor doado para essas entidades do seu imposto de renda até um determinado limite. Agora, qual o problema desse tipo de política? Quando você permite essa dedução, o Estado como um todo, infelizmente, não está reduzindo o seu gasto com todas as demais políticas públicas. Então, vamos supor, se você tem a União, um Estado, município, com um gasto de R$1 bilhão, obviamente é muito mais que isso, mas um valor aqui fictício, e você abre espaço para dedução, você diminui a arrecadação de impostos que vai ter oriunda dessa dedução, porque, afinal de contas, algumas empresas e pessoas físicas vão colocar menos dinheiro no cofre do Estado, mas o gasto do Estado continua sendo de R$1 bilhão. Então, o que ele vai ter que fazer, dado que a cultura brasileira não é de reduzir gastos do Estado, é aumentar os impostos globalmente, para que ele possa continuar ali conseguindo arcar com as suas despesas. Então, quando você permite essas políticas de dedução fiscal, sem reduzir o gasto do Estado, o que está acontecendo é o aumento global da carga tributária para que se possa suprir ali os outros gastos do Estado que não vão ser eliminados. E um outro ponto que a gente argumentou também é que nós temos um sistema tributário já complexo o suficiente. O Banco Mundial, no seu estudo Fazendo Negócios, Doing Business, no nome original, já coloca o Brasil como um dos 5 sistemas tributários complexos do mundo entre 190 países. Cada vez que a gente cria um puxadinho na nossa regra tributária, a gente está tornando o nosso sistema ainda mais complexo e não menos complexo. Então, por isso a gente acredita que, obviamente, é importante ali a gente ter políticas públicas voltadas para o esporte, mas o instrumento do gasto tributário é um instrumento que nós vemos como nocivo, por esse e por outros motivos que eu posso explorar ainda com vocês. E quais são esses motivos? Dando sequência aqui ao raciocínio. Perfeito, Adriano. Um outro motivo, esse gasto tributário setorial, somente aqui para o caso dos esportes, faz com que todas as demais políticas públicas do governo fiquem ali em segundo plano. E a gente aprovando esses benefícios cada vez para um setor vai gerar com que cada vez mais a gente tenha ali outros setores fazendo o lobby, que é um instrumento legítimo, para que também sejam beneficiados. Vou dar um exemplo do que está acontecendo no governo federal hoje. O presidente Bolsonaro disse que ia dar aumento para a Polícia Federal e para a Polícia Rodoviária Federal. Isso desencadeou uma série de greves de outros setores, como, por exemplo, dos servidores do Banco Central, porque eles falaram, opa, se a Polícia Federal vai ganhar aumento, eu também mesmo ele já estando entre os funcionários públicos mais bem pagos do país. Então, toda vez que você faz um benefício setorial, você estimula outros setores a também quererem benefícios próprios. E esse benefício setorial sendo dado em cadeia, vai fazendo com que aquele efeito que eu disse no início, de aumento global da carga tributária, e de aumento da complexidade do sistema tributário, vá aumentando exponencialmente, cada vez que você for beneficiando um setor
por vez. Um outro ponto é que também esses benefícios fiscais, esse tipo de política do gasto tributário, eles têm que vir acompanhados de metas objetivas. Nós estamos dando esse benefício fiscal em troca do quê? A gente quer ver mais brasileiros medalhistas olímpicos, a gente quer ver mais crianças tendo atividades esportivas. Qual é a métrica que nós queremos melhorar com esse incentivo, com esse gasto tributário que está sendo dado? E o projeto não tem nenhuma métrica, não tem nenhum objetivo ali de atingimento de um resultado específico para que a sociedade brasileira possa avaliar se esse gasto tributário está ativo ou não. Ele simplesmente concede o benefício e espera que dê tudo certo lá na frente. Então, é uma política pública, a nosso ver, também sem evidências ali, sem métricas objetivas para que ela possa ser avaliada no futuro se foi bem sucedida ou não. Então, deputado, eu posso depreender, e o senhor me corrija se o raciocínio não foi esse, que a ausência de uma política pública direcionada e estruturada, e eu vou colocar do Ministério da Economia e de alguma maneira da pasta que cuida dos esportes no governo de Jair Bolsonaro, é que abrem espaço para que o parlamento acabe fazendo propostas que permitam não prestar muito atenção para onde vai, como vai e de que maneira seriam acoplados esses recursos dentro do orçamento. Exato, E esse tipo de gasto, ele justamente tira do orçamento ali o recurso público que vai para essas políticas, e quando a gente retira do orçamento, aí a nossa avaliação fica totalmente às cegas de fato. Aquela velha prática, isso não foi algo só desse governo e desse Congresso, na verdade o que esse projeto de lei fez foi estender uma lei anterior que previa já a lei de incentivo ao esporte. Ela já existe hoje, ela está sendo simplesmente estendida, mas é aquela velha cultura brasileira, ao invés de você resolver os problemas estruturais do país, como a reforma tributária, como o tamanho do Estado, você vai criando puxadinhos aqui e ali. E aí um outro fator também que nos faz ser contra esses projetos, que quanto mais puxadinhos você for permitindo, mais parcelas da sociedade vão se sentindo confortáveis com o atual sistema ruim brasileiro, porque afinal de contas elas foram bem ali atendidas, entre aspas, e menos pressão nós vamos ter para resolver o problema estrutural que é fazer uma reforma tributária de fato. A gente acredita que todo o nosso esforço devia estar em resolver o problema estrutural do Brasil, que é o sistema tributário extremamente complexo e injusto que nós temos hoje. Quanto mais puxadinhos forem feitos, menos pressão da sociedade vai ter para que a gente resolva o problema anterior, que só vai ser resolvido com uma reforma tributária de fato. O senhor é um defensor, das reformas e principalmente da reforma tributária, tem atuado ativamente tanto nas suas redes sociais, nas suas plataformas e também aí na Câmara, dentro desse assunto. Deputado, aí eu te pergunto, porque quando a gente fala em imposto, é um assunto que impacta diretamente no bolso, do nosso ouvinte, do nosso espectador, no nosso bolso, e aí a gente fica se perguntando quando vai haver essa reforma, de que forma pode e de que forma ela pode beneficiar ou de alguma forma onerar menos quem está na ponta, que é o consumidor, que é a população de uma forma geral. Como que está essa discussão aí na Câmara? Como que o senhor tem se mobilizado nessa discussão? Quais são as prioridades, principalmente da bancada, em relação à reforma tributária aí em Brasília? Olha, Adriana, infelizmente eu não estou muito otimista no curto prazo com a possibilidade da Câmara, do Congresso fazer uma reforma tributária. A gente chegou a ter avanços no início dessa legislatura, foi apresentada uma boa proposta de reforma tributária através da PEC 45 de 2019, que teve uma ampla discussão numa comissão especial, que é aquela PEC que prevê a transformação de 5 impostos sobre bens e serviços, que é o IPI, o ICMS, o ISS, a PIS e COFINS, em torno de um imposto só, que é o IBS, Imposto de Bens e Serviços, que adota o modelo mundialmente aceito, que é da tributação no valor agregado, mas infelizmente questões políticas internas ali da Câmara, porque o grupo que ganhou a eleição da Câmara não era o mesmo grupo que tinha proposto essa reforma, acabou que ela ficou parada. A gente teve uma expectativa de que ela fosse avançar no Senado com uma PEC parecida, que é a PEC 110, só
travada por lá. E a gente sabe que, contra a nossa vontade, né, nós gostaríamos que as reformas estivessem sempre caminhando. Mas a realidade é que, quanto mais se aproxima do período eleitoral, menos os políticos tradicionais querem ali endereçar os problemas estruturais do Brasil, né? Então, a expectativa que a gente tem de hoje até as eleições é que, infelizmente, essas reformas não andem tanto quanto seria a nossa vontade. Agora, existe uma janela de oportunidade aí depois das eleições, né? Ali em novembro, dezembro, costuma haver um esforço ali concentrado, como costuma se dizer aqui no Congresso, para aprovar temas importantes, até porque o próximo governo eleito prefere que algumas questões mais polêmicas sejam aprovadas de uma vez para não ter o desgaste no período inicial ali do seu governo. Então, nós ainda estamos trabalhando, tentando aqui articular do grupo de apoio a essa proposta de simplificação tributária do Brasil. O Brasil tem dois grandes problemas em relação à questão tributária. Um é a carga. A nossa carga tributária aí, de mais de 1/3 do PIB é equivalente a países de primeiro mundo, sendo que o retorno em impostos que nós temos hoje em serviços públicos não é igual ao de países de primeiro mundo. Então, nós temos uma carga tributária muito elevada, especialmente em relação à contrapartida que o governo nos dá, que é muito pouca. Esse é um problema que tem que ser resolvido. Agora, um outro problema também é que, independente do tamanho da carga tributária, o nosso sistema tributário é extremamente complexo, né? E o empreendedor e o cidadão, todo mundo que lida com impostos, muitas vezes é penalizado simplesmente por ter uma complexidade excessiva do sistema tributário, né? Então, o que a gente defende é, primeiramente, atacar a complexidade do sistema tributário através dessas modificações na tributação para transformar vários impostos em um imposto só, e, num segundo momento, fazendo também uma reforma administrativa que permita com que nós reduzamos aí o tamanho do Estado, a gente possa começar a baixar a carga. O senhor falou em políticos no ano eleitoral, em endereçar decisões, endereçar políticas públicas. É inevitável que eu pense em como isso acontece com as emendas parlamentares num ano eleitoral, e especialmente num ano em que as emendas de relator e também conhecidos como orçamento secreto, são emendas de uma maneira muito diferente. Mas você e alguns outros parlamentares têm propostas um pouco diferentes para como destinar essas emendas. Eu queria que o senhor explicasse rapidamente para a gente, deputado, de que maneira isso funciona. Perfeito, Guilherme. Primeiro, acho que é muito importante deixar clara a minha opinião sobre as emendas parlamentares. Elas são instrumentos de compra de voto com dinheiro público, tá? Sem meias palavras aqui, as emendas parlamentares são historicamente utilizadas para injetar dinheiro na base eleitoral daqueles políticos que querem se reeleger, né? E o que a gente vê no Brasil inteiro, infelizmente, é deputados e senadores, né, deputados estaduais, inclusive, federais, que fazem acordos com prefeitos, falando: prefeito, eu sei que você está sempre com o pires na mão, né? Então eu vou te dar aqui 5 milhões de reais em emendas parlamentares, mas eu preciso que você me garanta 5, 10 mil votos na minha reeleição. Tudo bem? O prefeito está lá precisando de dinheiro e tal, fala: não, tudo bem, deputado, senador, eu vou te ajudar na sua reeleição, só agradeço se puder me mandar esses 5 milhões aí das emendas. Então, isso para mim se chama compra de voto com dinheiro público, tá? Não vou colocar aqui nenhum pormenor nisso, é isso que acontece, né? E um outro ponto que fica por conta disso além do dinheiro público estar sendo utilizado com interesse meramente político, né, esse dinheiro não vai para onde ele mais precisa, né? Quem diz que o município que mais precisa desses 5 milhões é o município que tem o prefeito amigo do deputado? E aquele outro município que tem o prefeito que se recusa a fazer esse tipo de jogo político? Como que fica a população desse município? Vai ficar desassistida, né? Então, o que a gente faz... eu faço um projeto desde 2019, junto com o deputado estadual Guilherme da Cunha, uma vez que nós não conseguimos extinguir as emendas parlamentares, que é o que seria o ideal, a nosso ver, mas tem uns 500 deputados aí que não querem extinguir com as emendas parlamentares, o que a gente faz é abrir um edital de projetos que aí minimizem muito esses efeitos nocivos das emendas parlamentares. A gente abre todos os anos, e estamos abertos hoje, inclusive até hoje, dia 27 de abril, né, o edital de projetos, onde todos os municípios mineiros, 853 municípios, independente do partido do prefeito, da gente ter tido voto ou não naquela cidade, naquela região, eles podem inscrever projetos nas áreas de segurança pública, saúde, educação básica e saneamento básico, e indicar para a gente: olha, aqui no meu município eu tenho uma necessidade de levar
água tratada para essa comunidade rural. Eu tenho necessidade de reformar essa escola municipal que está com a infraestrutura defasada. Eu tenho necessidade de comprar determinado equipamento aqui para o hospital regional nosso ou para a Santa Casa da cidade, porque com esse novo equipamento eu vou conseguir ampliar o meu atendimento para determinado tipo de exame em 2 vezes a capacidade atual, e eu tenho uma fila gigante, eu preciso dar conta dessa fila. Então, essas instituições, hospitais, escolas, secretarias municipais, estaduais, prefeituras, enviam projetos para a gente. No ano passado foram mais de 3 mil projetos e um grupo de especialistas, da qual eu e o da Cunha não fazemos parte, avaliam quais são aqueles projetos que mais têm viabilidade técnica e que mais retorno tendem a gerar para a população. Sim. Pelo real investido. Né? Então, dessa forma, desde 2019, a gente já destinou aí cerca de 80 milhões de reais para municípios, muitas vezes, que nós não conhecíamos antes, né? Que nós não temos ali vínculo político com nenhum vereador, nenhum prefeito, mas que há uma necessidade real da população, né, naquele projeto. Então, sim, aqueles que estiverem interessados, é só entrar no site liberta.com.br e inscrever o seu projeto até às 11h59 de hoje. 8h58, hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política, hora do bate-pronto. Deputado, o senhor já participou conosco, conhece o quadro, perguntas objetivas, respostas também, como se fosse um ping-pong. Vamos começar? Vamos lá. Incentivos fiscais, devemos ter mais ou devemos ter menos? Menos, devemos eliminar todos os incentivos fiscais existentes hoje. Seu colega deputado, Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro. É alguém que deve ser cassado pela Câmara, mas não como foi o julgamento arbitrário e político da STF. A atuação do deputado Arthur Lira e do senador Rodrigo Pacheco, no caso Daniel Silveira. No caso do Daniel Silveira, o senador Rodrigo Pacheco tem se envolvido menos, o presidente Arthur Lira tem defendido ali a autonomia da Câmara para tomar essa decisão, mas ao mesmo tempo tem retardado colocar em votação a suspensão do mandato do Daniel. Então, está sendo ali uma relação mais política com o STF do que objetiva para resolver o caso. Ainda sobre o caso, a atuação do Supremo Tribunal Federal. O Supremo, por mais que eu ache o Daniel Silveira alguém que deva ser cassado pela Câmara, esse foi meu voto no Conselho de Ética, o Supremo Tribunal também ali rasgou a Constituição, agiu de forma política e ali interesse próprio para resolver um caso que deve ser resolvido como quebra de decoro na Câmara e não da forma como foi e está sendo resolvido no Supremo. Deputado federal Tiago Mitrô, do Partido Novo, muito obrigado por estar conosco mais uma vez aqui no Café com Política. Até uma próxima oportunidade, deputado. Esse eu que agradeço, Guilherme e Adriana. Obrigado pelo convite novamente. Um abraço a vocês e todos os ouvintes aqui da Rádio Super.